O nosso colega da FM Cultura e comentarista de literatura aqui do Estação Cultura, Luiz Gil, está lançando 3 novos livros. Veja a entrevista que ele concedeu ao repórter João Vicente Ribas. Luiz Gil escreve livros infanto-juvenis e já publicou mais de 40 títulos, desde a estreia em 1990. Essas divisões aí, eu não gosto delas, né? Infantil, infanto-juvenil, adulto, eu não gosto muito disso. Mas a gente poderia dizer que o Eros e Psique, ele é mais infantil, né? Embora eu acho que ele esteja acreditado como infanto-juvenil, e os outros dois, Por Trás das Chamas e o Labirinto no Escuro, também, né? O que vai acontecer se um adulto pegar qualquer um desses livros? Tenho certeza que vai ler e vai achar tranquilo. Às vezes o leitor adulto assim tem um certo receio de pegar um livro considerado infanto-juvenil, porque ele vai pensar assim, é uma linguagem muito pobrinha, muito óbvia. E acho que não é isso, acho que não é bem isso. São considerados livros para público jovem, mas eu acho que o adulto ele vai conseguir ler tranquilamente, sem problema nenhum. Um dos lançamentos, intitulado Por Trás das Chamas, seria o primeiro romance de sua trajetória, segundo alguns leitores. Foi uma encomenda dos leitores, na verdade, né? Eu costumo muito aí a encontros com leitores e eles sempre, volta e meia, me perguntavam assim, escuta, tu não vai escrever um romance? E eu perguntava, mas como assim, romance? Como que? Puxando eles. E eles diziam, não, história de amor mesmo e tal. E eu disse, um dia pode ser. E é como essa pergunta, esse questionamento se repetiu muitas vezes, eu comecei a pensar seriamente em escrever de fato um romance. Tipo, eles chamavam de Água com Açúcar, né? O fulaninho que gosta da fulaninha. E fui pensar numa temática para abordar, nos personagens. Aí eu ambientei a história no nosso litoral gaúcho aqui. Aquela história clássica, a menina e o menino se apaixonam e acontece uma porção de coisa nesse meio tempo, né? Não posso contar o final. Mas procurei usar uma linguagem um pouquinho diferente também, como eu gosto de fazer nos meus livros, né? Capítulos curtos, onde está tudo misturado, descrição e diálogo, está tudo num bloco narrativo só, justamente para chamar a atenção do leitor. Outra encomenda foi o reconto do mito de Eros e Psique, sobre amor e inveja. Esse, na verdade, foi uma encomenda aí, sim, formal, né? A editora me procurou e disse, olha, nós temos uma coleção, a coleção Filosofia em Contos, né? Eles me passaram um mito de Eros e Psique, um mito grego, e disse, olha, nós queremos que tu escreva uma história, reconte esse mito numa história e tal. E foi uma encomenda, né, formal. E aí eu fui pensar também, aquele velho esquema do cenário, os personagens, os conflitos e tal, mas sempre em cima do mito, né, não podendo fugir do mito. Tive que, evidentemente, resumir bastante a história, né, o mito, porque é longo, e tentei transformar numa linguagem simples, cativante, para tentar atrair o leitor, né, o jovem leitor, para a mitologia. Labirinto no Escuro tem ilustrações de Fernando Vilela, que teve total autonomia. Luiz Gil recebeu a edição pronta e gostou muito do trabalho. Esse livro, digamos que eu namoro um pouco com a ficção científica, né? Tanto que eu dedico esse livro, e isso é uma coisa muito honesta, muito sincera da minha parte, eu dedico às pessoas que escreviam aqueles seriados antigos, dos anos 60, 70, que eu assisti todos. E eu digo, brincando, mas falando sério, que foi a minha oficina literária. Né? Porque eu acho que eu aprendi muito em termos de narração com aqueles seriados. Então eu namorei um pouco com a ficção científica, criei uma história de bastante suspense e mistério, envolvendo uma instituição que está fazendo um experimento, lá o rapaz acorda, não sabe onde é que está, como que ele foi parar ali, e de fato namora um pouquinho com essa questão também do realismo fantástico. O escritor venceu o último prêmio Açorianos na categoria juvenil e figura como finalista no prêmio Jabuti deste ano. Esses 3 lançamentos estão saindo quase simultaneamente. Que momento é esse da tua carreira, Luiz Gil?
É um momento muito bom, né? De muita produtividade. Eu tenho trabalhado bastante, criado bastante histórias e é legal ver o momento em que eles nascem de fato os livros. E hoje acontece a pré-estreia de 9 crônicas para um Coração aos Berros, longa nacional, que traz distintas personagens encarando a necessidade de se reinventar. E nós recebemos Gustavo Galvão, Cristiane Oliveira e Vanise Carneiro para conversar sobre o filme. A Cris, ela é uma das roteiristas, a Vanise é a atriz e o Gustavo é o diretor, produtor e também roteirista do filme. E a Cris e a Vanise são gaúchos, Gustavo paulista, é isso? Eu sou de Brasília. De Brasília, é. E um filme que mistura diversos sotaques, né? A equipe é muito gente de todo o país. Eu já contei isso. A gente tem de Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. E a ideia era justamente misturar os sotaques, né? Porque o filme se passa numa não-cidade, digamos assim. Uma cidade que poderia ser qualquer outra. Então a gente não queria identificar muito onde se passa essa história. E essa mescla de sotaques foi muito útil para isso. Mas foi filmado em São Paulo. Foi todo filmado em São Paulo por causa de características das locações que a gente buscava, né? Eu sou de Brasília, eu tenho uma produtora em Brasília, mas moro em São Paulo. Então, quer dizer, Brasília e São Paulo seriam duas opções naturais. Só que a gente estava buscando lugares com as paredes descascadas, lugares sujos, mofados, que meio que traduzissem o estado de espírito, né, dos personagens. Então, São Paulo tem essas locações de sobra, então foi uma opção natural, né? Cris, como é que foi essa parceria entre vocês para fazer esse roteiro? Na verdade, a gente se conhece desde a época dos curtas. A gente se conheceu em 2004, quando eu circulei por festivais com o curta Messalina, que eu dirigia, a Vanise atuou. E nessa época o Gustavo também estava com curta-metragem no circuito e a gente se conheceu e apareceu essa afinidade de temáticas, na forma de abordagem, e desde então a gente tinha vontade de escrever algo junto. Muito tempo depois a gente se reencontrou e eu fui morar em São Paulo, né, também, e acho que e ele também, né, então, ele vindo de Brasília, eu de Porto Alegre, chegar em São Paulo, ver essa cidade que está sempre em reconstrução, é um impacto, né? Se distanciar da terra natal e ver essa renovação constante no dia a dia, teve essa coincidência com histórias que ele já tinha de personagens querendo se reinventar. Pois é, que personagens são esses, Gustavo? Tem de tudo. A gente tem imagens do filme, vamos enquanto roda algumas imagens. A gente decidiu justamente mesclar gêneros e personagens. O que quer dizer isso? O filme ele vai da comédia ao drama, um piscar de olhos, e vice-versa, vai do drama para a comédia também muito rapidamente. A gente percebeu que a vida é um pouco assim, né? No mesmo dia a gente pode viver uma tragédia e uma comédia. E eu sinto falta disso no cinema, da gente mostrar isso, esses altos e baixos da vida num filme, né? Então, os personagens, eles meio que traduzem um pouco. Eu gosto de usar a imagem do mosaico, né? Esse filme é como um mosaico da vida. Então, a gente tem personagens como a Vanise, que é uma professora que redescobre a sexualidade dela a partir de uma aluna, do contato com uma aluna. A gente tem um personagem como o do Júlio Andrade, né? Outro gaúcho do filme, que ele é um burocrata que vive com a mãe e isso incomoda ele, a gente percebe ao longo do filme. Um personagem como o do Felipe Canenberg, que é outro gaúcho, que ele interpreta o estrangeiro na história. Ele e Rejane Zilles, eles falam alemão no filme. Essas histórias se cruzam de alguma maneira? Algumas sim, outras não. A ideia é justamente deixar isso no ar, né? Quais são as histórias que vão se cruzar? Como uma história vai interferir na outra? Às vezes, o choque entre duas histórias
também provoca mudança de gênero, né, do drama para a comédia. E tem uma coisa, uma questão que me chamou a atenção, que os personagens, né, Vanise, levam o nome dos atores, né? Sim. E eu acho que isso também cria um vínculo diferente para a gente, espectador. Claro, né, são histórias ficcionais, né, que não traduzem de nenhuma maneira a realidade de cada ator, né? Mas tem essa questão aí, né? Uma brincadeira. Uma proposta que o Gustavo trouxe, e confesso que logo no primeiro momento é estranho para a gente como ator, né? Apesar que na linguagem do cinema, acho que mais ainda do que teatro, a gente traz muito o universo, né, pessoal, se colocando muito junto com o personagem. Então, o Gustavo tem um trabalho com um ator muito bacana, assim, de a gente ir conversando, mas o que é essa mulher? Quais são as características dela? O que ela gosta? Todo um trabalho em cima da atuação. E, de repente, isso, chamar a Vanise mesmo, o personagem, foi um processo diferente que foi bem bacana. Foi interessante como abordagem, assim. Teve ator que se incomodou com isso. É estranho no primeiro momento, mas aí depois você diz, e como é que é a Vanise professora de ensino médio? Como é essa Vanise que tem, né, essa relação, ela é super contida? Você vai se colocando e descobrindo isso. É uma experiência diferente. Isso é muito legal, né? Porque também traz não vamos falando de um desafio, né? Mas uma outra proposta para o ator também, né? Que desde o começo do processo, a ideia era justamente a gente fugir do comum, né? Do lugar comum. Se para a gente na concepção foi assim, também seria bacana que para os atores também fosse assim, né? Então isso foi só um detalhe, que é o que chama mais atenção, é evidente, mas né, de um processo que a gente não seguiu o caminho convencional desde o começo, né? Foi muito colaborativo, não teve um roteiro fechado que os atores tinham que seguir à risca, né? Quando a gente chegava no ensaio, a possibilidade de incorporar no texto coisas que eles traziam, a gente estava sempre em aberto. E até o final, a gente não teve um roteiro único do início ao fim do filme, a gente teve 9 roteiros e um ator não sabia o que o outro estava fazendo. Então isso gerou uma brincadeira para a etapa de montagem também. O montador poderia criar essa linha narrativa e, de fato, ele alterou algumas linhas narrativas dessas histórias individualmente. Então foi muito rico esse processo. Não teve uma coisa linear do início ao fim. Assim. O filme já estreou onde? O filme, comercialmente, né, já estreou em São Paulo e Brasília. Participou de vários festivais? Participou de vários festivais. A gente está há um ano aí percorrendo festivais. O filme foi premiado no Uruguai, que ganhou uma menção da FIPRESS, que é uma Federação Internacional de Críticos de Cinema. Isso deu muito orgulho para a gente. E aí agora, sexta-feira, Porto Alegre e Curitiba, ao mesmo tempo, e depois a gente continua para outras cidades. Legal, e hoje tem uma pré-estreia, né? Isso. A partir das 8 horas da noite, lá na Sala Paulo Amorim, da Casa de Cultura Maria Quintana, na Rua dos Andradas, 769. Obrigado pela participação de vocês aqui. Eu que agradeço. Legal. Obrigada. Bem, amanhã, Vander Wildner se apresenta no Solar Coruja, às 7 horas da noite. O músico vai fazer o show de lançamento do seu último álbum, com a participação de convidados especiais, os Comancheiros. E é com eles que nós encerramos o programa de hoje. Tchau e até a próxima edição. Mostra apenas um caminho e mais nada. Atrás do estábulo deixei adormecida, guardado uma carta. E me prometa a lei apenas quando o sol alcançar atrás da mata.